Nós tivemos um momento e foi muito legal, muito marcante. E hoje voltamos com a escola bíblica. Estudamos sobre cristologia, a obra de Cristo, a preexistência de Cristo. Falamos expressivamente sobre os 3 estados de Jesus. O estado que ele é sempiterno, o estado que ele foi humilhado e o estado de glorificação, que é quando ele volta, que ele assume novamente, né? Então foi muito bacana. A classe de batismo para o final do ano está aberta. Hoje teve a primeira aula, mas na verdade não demos uma aula. Fizemos, né? Os irmãos fizeram uma espécie de uma introdução. Então, quem ainda não deu nome, pode procurar a Josimara, dá o seu nome, porque domingo que vem será a primeira lição da classe de batismo. Então, não perca, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. As crianças podem subir, por favor, não corram, vão vagarosamente para a sala, sem correr. I name Jesus. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ler um texto e tentar pregar a palavra. Marcos, capítulo de número 9. Marcos 9. Todos encontraram? Marcos 9. É sabido de todos nós que nós temos 4 evangelhos na Bíblia. Mateus, nessa ordem que está escrita na nossa Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Beleza? Está nessa ordem por uma questão mesmo de classificação literária. Mas o primeiro foi Marcos. Marcos escreve o evangelho dele. O segundo, Mateus e Lucas. Mateus e Lucas, então, é chamado de proto-Marcos, porque eles foram escritos a partir da percepção que Marcos teve da obra de Cristo. Por isso são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos, bem fácil de entender, eles olharam com a mesma ótica, com o mesmo óculos. Mateus, Marcos e Lucas olharam com a mesma ótica. O Mateus pega o esqueleto que Marcos fez, escreve um evangelho voltado para os judeus. O Lucas pega o esqueleto que Marcos fez e escreve um evangelho voltado para os gregos. Marcos, que é o primeiro, faz o seu evangelho voltado para os romanos. Por isso, o evangelho de Marcos é curtinho em comparação com os outros. Então, Mateus, Marcos e Lucas. João, por sua vez, é um evangelho atípico, ímpar. Não se compara com nenhum deles. Não é sinótipo. João já vê a obra de Jesus e o Jesus totalmente diferente do que Mateus, Marcos e Lucas viram. Até porque João era próximo, reclinava sobre o peito de Jesus na noite da ceia. Ele era mais novo, ele era mais próximo. Ele humildemente se intitula no seu evangelho como discípulo a quem Jesus amava. Ele que fala, né? Jesus está passando com Pedro, e aí João escreve, que Pedro fala, será que esse aí que é o discípulo a quem o Senhor ama, não vai morrer? E aí criou-se uma história de que João não iria morrer, né? João é diferente. Vai ler um evangelho, vai ler a Bíblia, começa com João. Vai falar com você mais claro, mais fácil para você entender.
Então, quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, geralmente as histórias, parábolas se repetem nos três. Sempre, porque eles são escritos na mesma ordem, por isso é chamado de sinóticos, né? Por isso que esse texto que nós vamos ler, ele está em Marcos 9, mas também está em Mateus 17 e também está em Lucas 9. Está nos três. E eu queria ler com vocês. Marcos 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus brilhou. Pegou 3, 9 ficaram embaixo, no vale, enquanto os 3 subiram o monte. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estava falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, por estarem apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela, da nuvem, veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Ao descer do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar de entre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, os 9, 3 subiram, eram 12, ficou 9. Viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus perguntou para os discípulos, O que estão trocando ideia aí com esses fariseus aí? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e esse, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando, como se fosse uma crise epilética, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, chegando gente demais, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos
dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Em outro texto fala por meio de jejum e oração. Bom, nós podemos dividir esse texto em 3 situações. O que esse texto apresenta para nós? Espiritualidades. Ele vai apresentar para nós 3 espiritualidades. E podemos observar essa espiritualidade e cada uma delas, e a postura de cada uma delas. A espiritualidade do monte, a espiritualidade do vale e a espiritualidade de Jesus. A do monte e a do vale já são falhas, mas a de Jesus é a certa. Então, consideremos 3 verdades importantes nisso aqui, para a gente começar. A primeira verdade é que o homem é um ser religioso. O homem é um ser altamente religioso, muito religioso. Eu dou aula de ensino religioso, sou formado em ciência da religião, não só em teologia, e teve sociedade sem democracia, porque a democracia vai existir na Grécia Antiga, então tinha sociedade sem casamento, onde cada um podia fazer o que quisesse. Tem sociedades injustas, já teve inúmeras, mas não tem registro de nenhuma sociedade humana, desde a África Antiga até os dias mais recentes, que não tivesse religião. Quando você pega os nativos vizinhos dos países de fala espanhola aqui atrás, você percebe as construções enormes. Machu Picchu no Peru, os incas, astecas, não sei o que lá, aquelas construções, aqueles anfiteatros enormes. Aqui, no Brasil não tem tanto, mas nesses outros países aqui, vizinhos nossos aqui, tem coisas enormes. Tudo estrutura arquitetônica voltada para a prática religiosa. Errada, não é o caso se está certo ou está errada, é religiosa. Então o homem ele é altamente religioso. Uma segunda verdade é que o homem é um ser confuso espiritualmente. O homem tem confusão espiritual alocada na sua cabeça. Ele adora o sol, adora a lua, adora o vento, ele adora a terra, a montanha, ele adora um outro homem, ele adora uma mulher, ele adora um sentimento, ele adora uma sensação epiderme, ele adora tudo que puder. É um ser confuso. Até o homem que tem a revelação de Deus, conforme as Escrituras, é confuso. Duvido. Olha o tanto de denominação que nós temos. Se isso não é produto de confusão espiritual, é o quê? Um acha que tem que usar véu, o outro acha que não precisa usar véu. Um acha que tem que guardar o sábado e morre defendendo que tem que guardar o outro acha que não precisa. Um acha igual o outro acha, mas o nome não é legal, tem que colocar um adendo no nome. E aí vai. Aí vai. Ah, por que você abriu essa igreja? Porque aqui a gente não dá dízimo. Aí vai, tá vendo? As engenhocas que vai criando. O homem é um ser espiritualmente confuso. E o homem é um ser propenso à idolatria. Qualquer coisinha ele idolatra. Ele idolatra um cantor gospel, ele idolatra um pastor, ele idolatra um profeta, ele idolatra um apóstolo, ele idolatra a sua denominação. O homem é idólatra. Você tem que estar batendo nele o tempo todo. Tem que estar ensinando ele o tempo todo para não caminhar para essa direção, porque ele caminha para essa direção sozinho. Se soltar um grupo de gente que nasceu agora numa ilha, eles vão adorar nem que seja o tubarão. Eles vão adorar alguma coisa. Porque é do ser humano essa confusão, essa religiosidade e essa propensão à idolatria. O homem idolatra o estar certo. Eu falei que eu estava certo. Destruiu tudo, mas eu estava certo. Acabei com tudo. Ai, mas graças a Deus que eu estava certo.
Então, nesse texto, nós vemos os três tipos de espiritualidade. Vamos chamar a do monte de espiritualidade dos três. Quem são os três? Está aí, ó. Jesus chama Pedro, Tiago e João. Sempre chamava esses três. A espiritualidade do monte, ou a espiritualidade dos três, é a espiritualidade do êxtase sem entendimento nenhum. Estão no monte, eles estão vivendo experiências de êxtase espiritual, mas não estão compreendendo nada que está acontecendo. Se você pegar o capítulo 9, versículo de 2 até o versículo de número 8, nós lemos aí. Jesus leva eles para o monte, transfigura-se diante dele, as roupas de Jesus ficam tão brancas como nenhum lavandeiro conseguiria alvejar. Aparece Elias, aparece Moisés, falando com Jesus. Pedro abre a matraca da boca dele, que não consegue ficar fechada, e quer fazer uma tenda. Não sei de onde que ele tirou isso. Não sei de onde que ele arrumou esse negócio de fazer essas tendas. Qual a ideia de Pedro de fazer 3 tendas? E ele até coloca uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mas o versículo 6 denuncia Pedro e denuncia a espiritualidade do monte, dizendo: pois não sabia o que dizer. Quando você não sabe o que dizer, fica calado, que calado você é um poeta. Você não sabe o que você está falando. A espiritualidade do monte é essa espiritualidade de êxtase sem compreensão, sem cognicidade nenhuma, sem sinapse neural. Sabe o que está falando? Está falando bobagem. Está achando que sabe porque está pulando uma perna, mas você não está entendendo nada, você não tem experiência nenhuma. Está lá os três, na espiritualidade dos três, a espiritualidade do monte, no êxtase sem entendimento nenhum. A espiritualidade deles é a espiritualidade de andar com Jesus, mas não conhecer a vontade do Pai. Vamos lá em Lucas 9, põe para mim ali Lucas 9, 33, 34, para eu ganhar tempo aqui. Lucas 9, 33, 34, que é o mesmo texto, mas com detalhes um tanto quanto diferentes. Lucas 9, 33, 34, vai falar sobre isso. Olha para você ver. Lucas 9, 33, 34. Quando esses começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhes disse: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia, quer dizer, quando alguém está falando, o outro atropelar o que está falando, é um pouco de falta de educação. Aplicando esse princípio, a bobagem que Pedro estava falando era tão grande que Deus se tornou mal educado nesse momento para parar a bobagem que está falando. Porque ele ainda estava falando quando Deus entra na frente e fala: esse é meu filho amado. Não é Elias. Porque Elias ali era só a representação da lei. Perdão, a representação dos profetas. Moisés é só a representação da lei. O fato não eram aquelas pessoas, era a lei e os profetas submetendo-se a Jesus. Mas eles estão com Jesus, mas não conhecem a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que prevaleça a lei nem os profetas. A vontade de Deus é que prevaleça Jesus. Por isso Deus fala: este é meu filho amado. Esses outros só são coadjuvantes nessa grande história. Mas como eu disse no começo, que são confusos espiritualmente, aí vão adorar Moisés, adorar Elias, adorar Maria, adorar Pedro, adorar João. E Jesus, que é o foco, esquece, perde o foco, porque é confuso espiritualmente, propenso à idolatria. Quando você percebe a espiritualidade do monte, você percebe que os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas o sono está tão forte que eles não estão entendendo nada. 9:32 de Lucas vai dizer assim: Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Um negócio fenomenal que não aconteceu mais nunca na história da raça humana foi prejudicado porque eles estavam com sono. A gente tem esses momentos também. Eu fico pensando das pessoas que perderam a oportunidade de ouvir o que esses apóstolos falavam pessoalmente.
Eutico estava na janela dormindo, enquanto o apóstolo Paulo pregava. E a gente hoje baba no que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo estava lá pregando, porque nem tudo que ele pregou ele escreveu, não caberia. Aí Eutico, tão compenetrado que está na pregação, que caiu lá de cima e morreu. Jesus, meu Deus, se Paulo, eu queria ouvir, imagina Jesus pregando. Jesus está lá pregando na casa de Lázaro. E Marta preocupada em fazer café. Para um homem que multiplica pão e peixe. É muita idiotice. Mas isso só vai dar valor o dia que não tiver mais essa pessoa falando. Os soldados, quando perfuraram o peito de Jesus, transpassando seu coração com a lança, e os céus e a natureza se manifestou com ódio da criação humana, ficando tudo negro, fazendo com que mortos saíssem com as tumbas explodindo. Aí na hora o soldado, moço, ele era de fato o Filho de Deus, matamos o Filho de Deus. Ai meu pai, matamos mesmo, o homem era isso que ele falou mesmo, já tinha matado. Porque só vai entender quando passou. Os discípulos ao caminho de Emaús falaram, gente, 3 dias sem ver Jesus, já não conhecia mais. Aí, quando Jesus some na mesa, ele fala, por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia. E sai correndo, e voltam 16, esses dias andaram 16 para lá, e 16 voltando correndo para contar para os apóstolos que eles tinham andado com Jesus, chamou Jesus para repousar na casa deles e não sabia que era Jesus, só descobriu quando ele pegou o pão e partiu dando graça. É ele, Jesus some, demorou, passou o tempo. A espiritualidade desses camaradas aqui, essa espiritualidade que o sono vence, a fome vence, o cansaço vence, a dor nas pernas vence. O trem está ímpar, vai acontecer um negócio maravilhoso, tá? Mas você está preocupado é com a escada que ficou lá na obra, é com o feijão que chegar lá não deu tempo de cozinhar, coisas banais, triviais que você vai fazer de novo a vida toda. A espiritualidade desses camaradas aqui é a espiritualidade do êxtase, mas sem discernimento espiritual. Sentir, epiderme. Senti. Está entendendo? Não, mas está gostoso. É a espiritualidade que canta um negócio que não tem lógica bíblica nenhuma, mas é bonito. Vamos cantar assim mesmo. Está exaltando a vingança, mas que maravilha de louvor. Quem me viu passar pela prova e não me ajudou, mas quem te viu passar pela prova e não te ajudou, também não era obrigado a te ajudar. Não tem um lugar na Bíblia que diz que tem que ajudar todo mundo. Mas o dia que me vê no palco vai ver que eu vou estar cá em cima e ele lá embaixo. Mas quem diz que quem está ali embaixo é melhor ou pior do que quem está aqui em cima? Raciocina, quem valia mais para o dono das ovelhas? A ovelha ou o pastor que ele contratar para cuidar das ovelhas? Quem vale mais? Claro que são as ovelhas, porque eu estou contratando você para cuidar das minhas ovelhas. As ovelhas valem mais. Valem mais do que o que canta. Valem mais do que o que prega. Valem mais do que o que vem cá fazer um teatro. Os que estão fazendo isso só estão sendo pagos pelo dono do rebanho para cuidar delas. Então, quem vale mais? As canas ou os funcionários que cuidam das canas? As canas. O pessoal não viria para cá por causa suas. Veio para cá por causa da cana. Que vale mais, a embaré, o leite ou os funcionários que trafegam o leite? Eles gastam milhões para você ter seu carro andando, o caminhão anda, não. Eles gastam milhões para você transportar o leite e fazer os produtos. O negócio não é você, é o leite. Porque no seu lugar ele coloca outro, e coloca outro, e coloca outro, e coloca outro. Mas quem passou pela prova e não me ajudou vai me ver brilhar no palco enquanto estiver lá embaixo e eu aqui em cima cantando. Mas a gente não tem discernimento nenhum. Não tem um filtro para pensar e filtrar isso, canta de qualquer jeito, tá bom. E às vezes uma música que não é cantada na igreja, a gente critica, porque ela não é cantada na igreja.
e que tem uma letra muito melhor do que muitas que estão sendo cantadas na igreja hoje. Espiritualidade de não discernir o que está acontecendo. Olha, não discernir a centralidade de Cristo, porque quando Pedro começa a fazer tendazinha para Jesus, se ele tivesse falado assim, ó, fazer uma tenda para o Senhor e parasse aí, ok. Mas fazer para Moisés, para Elias, a nuvem vem, cobre eles, a voz fala, e quando a nuvem vai embora, só ficou Jesus. Porque no final, Moisés vai passar, Elias vai passar, e quem vai ficar é Jesus. Só ele. O resto, tudo vai passar. Tudo vai sumir, vai virar fumaça. Só vai ficar Jesus. Os discípulos, na sua espiritualidade de êxtase, mas sem discernimento, não discerniram a centralidade da missão de Cristo. Se você for em Lucas 9:31, a fala de Moisés com Elias para Jesus era sobre a morte de Cristo. Vê lá para você ver, Lucas 9:31. E falavam com ele acerca da sua morte, do sacrifício. Eles não entendiam a missão de Cristo. Tanto que quando Jesus fala que tem que morrer, Pedro fala, de forma alguma eu aceito que o Senhor morra. Ora, gente, se Jesus não morresse, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, e não ressuscitaste dentre os mortos, vã seria a nossa fé e vã seria a nossa pregação. Cristo tinha que vir morrer, porque senão a gente continuaria perdido em trevas. Eu não entendia isso. Eles não entendiam, não tinham discernimento para entender a centralidade da palavra de Cristo. Quando você pega aí Marcos 9:3, olha o que eles falam. Marcos 9:3. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo pudesse. Isso aqui é Marcos 9:3, deixa eu ver. Ah, tá, é o versículo 5. Então Pedro toma. Não, peraí. Eu perdi aqui, mas fala assim, ó. Então deve ser o. Eu perdi aqui. Mas o fato é que Jesus fala e eles não estão entendendo o que ele está falando. A palavra de Jesus, ela é mal compreendida por eles. Eu anotei errado aqui no meu esboço, mas está aqui. Não discerniu a centralidade da palavra de Cristo. Eu coloquei, deixa eu ver que é 13. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o 13. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Eu não vou perder o tempo procurando, não. Mas Jesus fala e eles não compreendem. 16, 17, 18. 19. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com você, até quando terei de suportá-lo, traga o menino até aqui. Eu vou pular, mas está aqui, num dos 3 textos. Jesus está falando e eles não estão entendendo nada, está assim, que trem bizonho, mas estão todos cheios de êxtase, estão felizes. A espiritualidade deles é aquela espiritualidade de não discernir o básico da fé cristã. Marcos 9:10. Eles guardavam a recomendação, perguntando uns aos outros, o que seria esse ressuscitar de dentre os mortos? O que seria isso? Gente, é o básico da fé cristã. Quando eu vejo um crente que não sabe quem é Deus, quem é Jesus, quem é Espírito Santo, talvez você não consiga explicar teologicamente falando. Mas quando você fala que orou o Espírito Santo, fala assim, de que você está falando? Você orou para o Espírito Santo? Mas você não ora, não é para Deus em nome de Jesus, dirigido pelo Espírito. Não é uma sinergia dos 3? Você ora ao Pai, em nome de Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, porque você não sabe nem o que falar, e o Espírito Santo ajuda você na incapacidade que você tem de expressar para Ele. Você ora ao Pai. Quando orares, orem assim. Tudo que pedires ao Pai, peça em meu. Vai estar muito claro para mim, está claro demais. Mas quando eu vejo um crente falando essas asneiras, eu falo, cara, não vai na escola bíblica de jeito nenhum. Quando eu vejo o básico da fé cristã, a pessoa não sabe o básico. E isso porque a gente dá discipulado de 6 meses.
E essas igrejas que estão aparecendo por aí que batizam no mesmo dia. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Traz a banheira aí, vamos mergulhar você aqui, você agora é da família. Você não perguntou, você é casado no civil? Você fuma cigarro? Você cheira pó? Você fuma maconha? Porque se você faz essas coisas, você vai ter um tempo para você largar. Você não pode batizar agora. Eu quero que você entenda primeiro o que é pecado, o que é graça, o que é perdão. Você tem ódio de alguém no seu coração? Ué, gente, como é que eu batizo uma pessoa que converteu hoje? Ela não sabe nada disso. Ela não sabe o básico da fé. Os princípios elementares da fé. A mesma coisa do menino que não sabe separar sílaba. Ele não sabe juntar as palavras. O básico da alfabetização. Como é que faz para passar o freudiano? P-A-P-A, papapá, N-E, nené, L-A, lalá. Caçarola. M-O, mó, S, mós, Q-U-I, qui, T-O, tó. Pernilongo. Ele está vendo o desenho, né? E não sabe nada. Não sabe nada. Um dia um irmão estava ministrando na igreja, lá em Montalvânia, e ele cantando, ele era metido a saber, mas nada, sabe nada, não lê Bíblia, não sabia nada, só era metido mesmo. Meus irmãos, nós temos que adorar Jesus igual uma corça. E a corça, ela fica sedenta pela água, então nós temos que ser como uma corça. Eu pensei, nós temos que ser igual um veado, porque corça é um veado, um veadinho do mato, um veadozinho do mato. Eu prefiro ser igual o leão. Tudo bem que tem uma explicação, mas eu não quero adorar o Senhor como uma corça, não. Inclusive, nem fala que é para adorar o Senhor como uma corça. Fala, assim como a corça tem sede das águas, assim nós temos sede. Não falou para adorar o Senhor como uma corça. Diz que é para você ter sede do Senhor, como a corça tem sede pela água. E tem toda uma explicação para isso aí. Mas não discerne nada, não conhece quase nada. Não discerne nada. Cara que foi pregar na igreja, sempre nasceu ali, morou ali a vida toda, mas descobriram que ele não preparava, ele escutava um pregador e ele tinha facilidade de repetir o que a pessoa falava, e no meio da pregação ele disse, quando eu fui na Europa, eu pessoal, mas você nunca foi em Japaraíba, que dia que você foi na Europa? Mas porque o pregador que pregou a mensagem que ele copiou disse, quando eu fui na Europa, e ele todo feliz, quando eu fui na Europa, irmãos, Europa para ele devia ser, ele nem sabia o que é Europa. Eles não discerniam essas coisas. Essa espiritualidade é a espiritualidade dos três, a espiritualidade do monte, é a espiritualidade que é só êxtase, mas conhecimento bíblico nenhum, nada, necas de pitibiribas. Segunda espiritualidade é a espiritualidade do vale, ou a espiritualidade dos 9, porque 3 subiram com Jesus, 9 ficaram. A espiritualidade do vale. No vale, tinha gente cativa pelo diabo e os discípulos com foco em outras coisas. Quando você abre em Mateus capítulo 17, que é esse mesmo texto, e você pega o versículo 15, o versículo lá em cima, versículo 15, fala 14, quando eles chegaram para junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando, Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsão, sofre muito e tal, e tal, e tal. Quando Jesus chega, sabe o que eles estão cercados de uma multidão de gente, discutindo, o foco deles, o diabo está levando um menino para a morte, e eles estão discutindo com os fariseus. O foco de... vem cá em Marcos de novo. Marcos 9. Marcos 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, os 9, os do vale, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Aí logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, gente, você tem que olhar esses detalhes. Jesus vai descendo com os 3, decepcionado, porque lá em cima não deu certo. Jesus achou que eles eram, esses aqui tem estrutura para ver e entender o que vai acontecer lá em cima. Não entenderam nada.
Jesus descendo com eles. Quando Jesus de cá olha, está lá. Não, porque piripipi, porque lá na Bíblia, porque lá no Moisés, porque não sei o que lá. E o fariseu, não, porque lá é desse jeito, porque na minha igreja é assim, porque não sei o que. Aí o povo, mestre, Rabone, Rabi, Rabi, Rabone. Jesus ignora o cumprimento deles e fala assim: o que vocês estão conversando com eles? O que vocês estão discutindo? Olha o texto, Jesus falou assim: muito bem, meus amores, como é que vocês estão? Ô, gracinha de criança, como é que está a senhora Dona Maria? Não, ele ignora o cumprimento, porque mais importante é perguntar para os discípulos dele: o que vocês estão conversando com esses fariseus? Vocês estão discutindo o quê? O que vocês estão discutindo com eles? Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Jesus não deu atenção na multidão, porque o foco era assim: eu deixei vocês para orar. Vocês estão discutindo com um fariseu. O que vocês acham que vai nascer dessa discussão? A espiritualidade do vale é essa espiritualidade de gente que fica presa em discussão ao invés de desfazer as obras do diabo. O foco é discutir. O foco é provar que está certo. Lembra que o povo adora provar que está certo? Destruir tudo, mas no fim, em cima dos cacos, ele levanta, estufa o peito e fala: mas eu estava certo. Eu estava certo. Jesus olha para ele: o que vocês estão discutindo com esses fariseus? Perguntar para vocês: conhecem Bíblia? Adiantava discutir com o fariseu? Dava fruto discutir com o fariseu? Almas se convertiam, fariseu iria se converter? Um ou outro se converteu? Deixa eu te falar com você: vale a pena ficar batendo boca com o irmão da outra igreja sobre sábado? Quer guardar o sábado, meu filho? Guarde seu sábado, o problema é seu. Quer usar véu, meu filho? Use seu véu até onde você quiser, o problema é seu. Quer usar calça comprida, quer não cortar o cabelo, quer deixar o cabelo branco, isso aí é problema seu, senhor. Eu vou perder tempo discutindo com você, não? Vou ficar regando onde choveu, para quê? Qual o tempo que eu vou... Olha o preço, tem gente sendo possuída pelo diabo e os caras discutindo com um fariseu. Tem trem pior do que discutir com um fariseu, gente. Gente que acha que sabe tudo. Você já tentou discutir com uma pessoa obtusa? Uma pessoa cabeção? Você vai perder seu tempo. Tem muita coisa importante para você fazer. Eu, sinceramente, eu não perco tempo. Eu já não perdi quando era novo. Agora que estou velho, que eu não estou tendo mais nem tempo, perco não. Tá bom, irmão, então amém. Glória a Deus, você crê assim, vive em paz. Eu não vou discutir com você, não. Para quê? Você já é salvo em Cristo, que a salvação é gratuita através de Cristo Jesus pela fé. Pronto. Aí você se vira lá com o seu pastor para lá. Espiritualidade do vale é essa espiritualidade que perde o foco. O foco não é discutir com o fariseu, o foco é expulsar o demônio do menino possesso. Outra coisa, a espiritualidade do vale demonstra que tem gente desesperada de ajuda e os discípulos perdendo tempo com a discussão infrutífera. Uma discussão que não vai dar nada. Meu irmão, eu sou dessa igreja aqui. Você pode arrumar o argumento que você quiser, eu não vou sair daqui. É minha casa. Eu não vou para a Assembleia de Deus, eu não sou assembleiano. Respeito, mas eu não sou. Eu não vou discutir com o assembleiano, não, irmãos. Ele não vai virar batista, ele vai ficar lá. É lá que ele nasceu, é lá que ele se enquadrou. Ele não vem para cá. Eu não quero fazer a cabeça de um cara que guarda o sétimo dia. Eu não quero. Não tem fruto nisso, gente. Eu vou queimar energia à toa. Para que você quer convencer os outros? Vou perguntar. A obra de convencer alguém é do homem? É de quem? É do Espírito Santo de Deus. Pois o Espírito vos convencerá. Não sou eu, não é você. Quero te convencer, não, senhor. Acha que tem que dormir de calça e camisa? Fique à vontade, irmão. Durma com a sua calça, a sua camisa.
Vou te dar uma dica, calça uma meia e calça sapato, fica até melhor, completou a obra. Fique em paz, varão. Eu não concordo que o senhor pregue sentado, então não pregue sentado na sua igreja, porque aqui eu prego sentado. Fique em paz, varão. Por que a minha liberdade te preocupa, te deixa tão chateado? Por que a minha liberdade em Cristo te constrange, te deixa nervoso? Eu não concordo que pregue sem gravata. Use sua gravata e o seu terno, fica à vontade, irmão. Eu não quero usar gravata. Eu não quero usar terno. Pronto. Para de discutir trem que não dá fruto. Tem coisa que não vai dar fruto. Vai para aquela reunião de família e começa um pé de briga. E tem uns cunhados, tem uns parentes que são implicantes. Eles já jogam a pedrinha para você. Sabe quando você vai pescar o peixe, você joga a minhoquinha no anzol, e você, feito um crente bobo, mete o beiço. Ele converteu já? Em todas as discussões que vocês estragaram o Natal da família, houve conversão? Está querendo fazer uma obra que não é sua? Por mim. Quer beber, bebe à vontade, seja livre e colha seus frutos. Porque você é livre para plantar o que você quiser. Você só não é livre para colher outra coisa que você não plantou. Você vai colher o que você plantou. Fique em paz. Quer me provocar com essas coisas, você vai perder seu tempo, porque eu não entro nesse negócio mais. Mas a espiritualidade do vale é essa espiritualidade. O cara está lá doente, com um demônio, babando, rebentando com ele. Não, mas de repente Jesus come sem lavar as mãos, porque tem que lavar as mãos. As discussões não eram essas, quando você lê a Bíblia, os fariseus discutiam, não era isso? Por que os seus discípulos comem por lavar as mãos? E João e nós lavamos. Aí Jesus fala, nossa, mas que geraçãozinha. Olha o que Jesus fala, até quando eu tenho que suportar vocês? Se essa palavra aqui não é uma palavra assim de puxão de orelha, então eu tenho que voltar para as aulas de português básica, porque minha interpretação de texto está horrível. Porque eu entendo que Jesus está chamando a atenção. Até quando eu vou ter que suportar. Mas pode ser dar suporte, mas pode ser também suportar. De tipo assim, E na construção da frase, não é dar suporte, não. É tipo assim, nossa, mas até agora, você está errando essa mesma coisa. A espiritualidade do vale é aquela espiritualidade que o povo está discutindo coisa improdutiva, enquanto o diabo está fazendo, pintando e bordando. Eu preciso ter duas coisas sobre o diabo na minha cabeça. Primeiro, não supervalorizar o diabo. Faz isso não. O diabo é um ser derrotado, caído, falido. Segunda coisa, não subestimar a inteligência do diabo. Não pense que você, nos altos dos seus 40 e poucos anos de vida, consegue passar a perna num ser milenar, que já derrubou tudo que você leu, ele já viu. Você lê sobre Abraão, ele tentou Abraão. Brinca não. Você lê a história do Éden, ele estava além do Éden. Ele estava lá. Você acha que você consegue dar uma pernada no inimigo? Não. Cristo em você, só Cristo em você é a esperança da glória. Porque senão o diabo já tinha vencido essa guerra. Mas é claro que já tinha vencido. Nós não aguentamos, não, senhor. Se gente muito mais experiente do que nós não aguentou, faça ideia nós. Então não valorize, mas também não subestime. Deixe ele no lugar dele onde tem que ficar. A espiritualidade do vale é aquela espiritualidade que não percebe o mal. O mal ali era assombrosamente destruidor. O mal ali era contra uma criança, que é pior para mim, criança é número 1. Criança, mulheres, velhos e o resto é homem. Nós não temos a ver, nós sobra. Tem que salvar que está afogando, bota as crianças primeiro. Sobrou espaço, bota as mulheres. Sobrou um espacinho, bota os velhos. E nós, vamos no braço nadando, ou morre afogado. Essa é a ordem. E do jeito que eles estão aí, tem que colocar o cachorro primeiro, o periquito primeiro, depois as crianças. E essa semana eu esfolei os meninos das escolas que eu dou aula. Mas bati de boné, de chapéu, falando sobre regras de convivência social. E estabelecendo esses princípios de valores. E bato firme mesmo. Se tiver uma mulher morrendo,
e um cachorro. Dá para salvar uma pessoa só. Você está no barco. Quem que você salva? Meu cachorro, professor. Aí eu olho para um. Como é que chama sua mãe? Dona Maria. Mas a mulher é Dona Maria. O que você sentia se essa pessoa salvasse o cachorro e largasse sua mãe morrer? Você não faz isso, minha mãe não. Primeiro é o ser humano. A dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa humana. A pessoa humana pode ser branca ou negra, alta ou baixa, careca ou cabeluda, ela pode ser gorda ou magra, ela pode ser homem ou mulher, homossexual ou hétero, não importa. A dignidade primeira é da pessoa humana. A pessoa humana é digna. A pessoa humana. E se, aí alguns perguntaram, e se a pessoa humana for mal? Mal na concepção de quem? Para Hitler, os judeus todos eram maus. Está vendo como é que esse negócio não é tão fácil? Mal na concepção de quem? Na concepção de quem? Quem foi o aferidor de medidas que determinou que fulano é mau ou é bom? Foi sua justiça? Pois bem, a Bíblia diz que sua justiça não passa de um trapo imundo. Um menino que eu acho que é mau é filho amado de uma mulher. Dignidade da pessoa humana. A começar pelas crianças. Essa catástrofe que teve no país, no estado vizinho, irmão nosso aí, vizinho que é do Brasil, me deixou muito consternado. Mas sabe o que me destruiu por dentro? Sério. Foi ver que as crianças que estavam órfãos e desabrigadas, que foram levadas para a casa de repouso, ali uma casa para cuidar delas, estavam sendo abusadas pelos demônios dos caras que eram responsáveis pela casa. Aquilo me deixou, ver pais e mulheres mortas me deixou triste, mas ver pessoas que num momento de fragilidade absoluta estava abusando de criança. Não, aí dá para perder a fé na humanidade. Aí dá vontade de chamar, Tamos? Tamos? Tamos, não é? Dá vontade de chamar Tamos com a luva dele e fazer, faz assim, Tamos, para nós. Desliga esse mundo para nós, faz farinha para nós. Porque, moço, se você não ensinar isso, pois você pode ter certeza, eles vão salvar o cachorro e matar o humano. Pois eu vou cansar de dizer que a dignidade da pessoa humana, a começar pelas crianças. Isso aqui pegou fogo, vamos salvar nossas crianças. Vamos salvar as mulheres. E os homens? Nós é os que salva. Mas essa geraçãozinha de todos aí, nós é o primeiro que corre. E como nós somos mais fortes, cotovela a mulher que ela cai para trás e nós segue nossa vida sozinho. Não ensina não, não ensina a cuidar não. Não bate na tecla que nós somos os homens e que devemos proteger. Porque o dia que estourar uma guerra, e isso não é porque a Bíblia diz que haverá guerras e haverá o quê? Rumores de guerra. Não sei se você lembra quando a Rússia estava arrebentando com a Ucrânia, invadindo a Ucrânia. Muitos ucranianos vieram, alguns vieram para o Brasil. Um deputado, pelo menos foi processado por isso, pela fala dele. Estou falando o que eu vi na televisão. Estava falando para o outro. Elas são ucranianas, são lindas, são maravilhosas. Você consegue transar com elas assim, porque elas estão desabrigadas. Quem viu isso? Então também não estou mentindo. Eu vi isso. E o cara é bate-boca na televisão, né? Ah, tá, falei, mamãe. Aí dá nojo do ser humano. Aí dá para vontade de vomitar o ser humano. Mas essa espiritualidade, sabe? Essa espiritualidade que atingia a criança e não... Olha, gente. Se você chegar no ponto de ver uma criança ser explorada e abusada, e isso não te machucar, você não é gente mais não. Eu posso estar com raiva do seu tanto que eu tiver, mas protegeria seu filho com a minha vida. É criança. É filho. Se a gente implicar com criança, a gente deixou de ser humano e virou bicho. Criança é criança. Ah, vamos fazer aqui um negócio aqui, vamos dar só para os nossos filhos. Então não vai fazer nada. Porque se chegar o filho de um satanista, nós vamos dar para ele comida, sopinha, balinha, saquinho de presente.
com a mesma amor e paixão que nós estamos dando para os nossos filhos. Sim ou não? E se fizer errado, não deixa eu ver fazer não, que eu arrebento você. Aí, pastor, é grosseiro. E agora, chegando perto dos 50, é que eu não estou nem aí. Quem eu não conseguir agradar, não vou agradar mais não. Minha família morre geralmente nos 50 e poucos. Não tem muito tempo para ficar agradando os outros, não. Cansei desse negócio de ficar agradando. Atingir a criança, era cruel com os pais. O pai, gente, você vê seu filho babando, espumando, caindo. Gente, sabe o que eu disse? Cara, o pai está falando, meu filho é jogado no chão, ele baba, esse demônio pega ele e joga no fogo, ele queima todo, eu curo ele, esse demônio pega ele e joga na água, eu pulo na água, arranco meu filho. E isso tem quanto tempo? Jesus perguntou, ele disse, desde quando ele era criança. Mas sabe o que o discípulo está discutindo? É certo a mulher usar calça ou saia? A mulher pode cortar o cabelo ou não? Jesus chegou tão chateado que falou assim, mestre, o que vocês estão discutindo com eles? O que vocês estão perdendo tempo com esse pessoal? Olha aqui as pessoas sofrendo a opressão do diabo e vocês discutindo com o fariseu. Uma discussão inútil, que não dá resultado nenhum. A espiritualidade do vale, a espiritualidade do vale. A espiritualidade cheia de funfum, de trem que não funciona, de trem que não dá fruto. A espiritualidade do vale é essa espiritualidade que não preocupa, sabe, com nada. No vale, faltava poder para confrontar o demônio, faltava oração, faltava jejum e faltava fé. Mas argumento para discutir sobrava. E o diabo cirandando no meio do povo. Para fechar, a terceira espiritualidade, a espiritualidade de Jesus. A espiritualidade de Jesus é marcada pela oração. Ele foi para orar, ele orou, o poder desceu, o rosto transfigurou, teve manifestação espiritual, teve nuvem de glória, ele desceu e expulsou o demônio. E quando perguntaram como é que o senhor conseguiu, ele falou assim, jejum e oração. É diferente. Não é discussão, é jejum e oração. A espiritualidade de Jesus é profundamente marcada pela obediência ao Pai. O Pai manda, eu obedeço. O Pai fala, eu faço. Não faço a minha vontade, faço a vontade do Pai. A espiritualidade de Jesus é firmada e marcada por salvar e libertar o perdido e destruir as obras do diabo. Essa era o foco de Jesus. Destruir. Inclusive, João fala isso em uma de suas cartas. Se eu não me engano, 3:8 ou 3:18 de 1 João. Que o Filho do Homem veio destruir as obras do diabo. Foi isso que ele veio fazer. E um lugar que as obras do diabo estão edificadas, você não sabe onde é. Te dou um bombom que eu ganhei de um convite ali agora, se acertar. Onde o diabo faz as maiores edificações da obra dele. Ganhou o bombom. Vou buscar o bombom para você. Ganhou o bombom. Foi na escola dominical, hein? Ganhei um bombom aqui num convite. Esse negócio de você receber convite para fazer casamento, ganhar bombom é uma benção. Dona Provenzano. Passa para Provenzano aí. Ganhou o bombom. O que você falou? Quem sabe eu ganho um bombom? Sua curiosidade é que vale um bombom. É aqui, ó. É aqui. Sua libertação está aqui. Sua edificação está aqui. E é aqui que o diabo quer trabalhar. Ó. É aqui, ó, na sua cabeça. É aqui, ó. Pessoas que estão deprimidas, opressivas, com um trem que aconteceu 200 anos atrás. Onde que está isso? No corpo? Não, está aqui, ó. A pancada já cicatrizou, já curou, não tem mais nada. Mas aqui está marcado. É aqui que a gente precisa trabalhar, nossa mente. Por isso que Paulo diz, renove vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que a gente é pobre. É aqui que a gente é mesquinho. É aqui, ó. É aqui que a gente é ganancioso. É aqui que a gente é ingrato. Está tudo aqui, ó. Nesse 1,3 kg de massa cinzenta.
aqui, ó. Tudo que o diabo quer te fazer é te prender aqui, ó. Não é aqui, não prende assim. Você já viu alguém andando na rua assim? Não. Alguém andando na rua assim? Não. Mas você vê gente andando na rua de cabecinha baixa, com vergonha de tudo, derrotado, não consegue se impor. Um homem que não consegue se impor. Meu irmão, um homem tem que aprender a se impor. Você é homem. Espera-se de você não menos do que ser homem. Você tem que se impor. Você tem que parar de ser o bobo alegre. Você tem que parar de ser o complicadinho, o chorãozinho. Você tem que uma hora olhar nos olhos, ainda que seja nos olhos da sua própria mulher, ainda que seja nos olhos do filho que você ama, e falar: parou, chega, não quero ouvir essa conversa mais, para. Ai, mas não pode, pastor. Então tá, então segue sua vida. Vou ficar perdendo tempo discutindo com quem não quer aprender as coisas. É aqui, ó. Ele veio para destruir as obras. Aqui, inclusive, Paulo chama isso de fortalezas, sofismas. Quando você prega o evangelho e alguém converte, onde entra o entendimento da conversão dele? Que ele precisa negar as práticas antigas e abraçar Cristo. Onde entra isso? Aqui, ó. Entre aqui, ó. Quando vai falar a parábola do semeador, está escrito assim, ó: que as sementes que caíram à beira do caminho, as aves vieram comer. Estes são os que ouvem a palavra do reino, não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Este é o que caiu à beira do caminho. A espiritualidade de Jesus é marcada pela empatia. Gente, presta atenção. Está aí, ó, Marcos 9, 21. Sabe o que Jesus faz? Pergunta. Jesus não quer conversar com o fariseu. Jesus quer conversar com o pai que está sofrendo. Eu tenho que ler para vocês. Marcos 9, 21. Me permita começar do 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E esse, sempre que se apossa dele, lança-o por terra e espuma e range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Por que não puderam? Porque estavam preocupados em provar para os fariseus que eles estavam certos e que os fariseus estavam errados. E os fariseus preocupados em provar para os discípulos de Jesus que os fariseus estavam certos e os discípulos de Jesus estavam errados. Aí ficaram. E o menino e o pai não faz parte do que nós estamos querendo. Nós queremos provar que estamos certos. Eu não quero provar nada. Não estou nem aí com o negócio de provar, discutir. Perca o meu tempo com isso, mas não. Acredite se você quiser, fique do jeito que você quiser, você é livre. Aí Jesus, é lindo, cara. Então Jesus exclamou: ô geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei de suportá-los? Traga o menino aqui. Primeira coisa, traga o menino aqui. Quem está trazendo o menino? O pai, que levou lá. Eu não sei onde esse pai mora, se é no mesmo povoado, se é em outro povoado, eu não sei quantos quilômetros esse pai andou, eu não sei que hora era essa aqui, se era de manhã, mas se ele tinha chegado lá ontem, se chegou agora de madrugadinha, eu não sei se esse pai tomou café com esse menino, se ele almoçou, se ele jantou, se os pés estão cheios de bolhas, se a mãe veio, se a mãe ficou com os outros filhos. O discípulo não estava preocupado com isso, ele estava preocupado era discutir quem está certo, provar. Aí eles os trouxeram. Quando ele viu Jesus, na hora que viu Jesus, o espírito imundo agitou o menino com violência, caiu ele por terra, revolvia-se espumando. É uma cena bonita ou feia? Raciocina quem é pai. Você vê seu filho espumando, retorcendo na poeira, e você sem poder fazer nada. Olha a empatia de Jesus. Quando Jesus viu aquilo, olha a empatia. Empatia é do grego patos. E nessa palavra significa se pôr no lugar. Sentir o que o outro está sentindo, como se fosse você. Aí Jesus, que não é pai, Jesus não é pai, ele é irmão nosso, não é pai. Quando ele, cadê? 21,
Jesus perguntou ao pai do menino. Olha que pergunta empática. Há quanto tempo isso acontece? Isso vem acontecendo, moço? Aí o pai respondeu: desde a infância. O pai está cansado daquilo. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha aí a cicatriz queimada no braço dele. E na água, para o matar. Ele está tão... Ele fala até um negócio, mas está perdoado. Jesus nem acha ruim. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aí Jesus discipula ele. Ao que respondeu Jesus. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. É como se Jesus tivesse perguntado: você crê que eu posso? E imediatamente o pai do menino nem perdeu tempo discutindo. Mas você não é filho de Maria? Mas você não é filho de Zé? Você não é irmão de Pedro? Jesus, você é de qual igreja? Você foi casado? O pai nem quer saber disso não. Na hora, eu creio, eu acredito. Quando ele acabou de falar isso, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunida, outra coisa linda. Jesus não quer multidão chamando atenção para ver espetáculo. Quando Jesus olhou que estava vindo um tanto de gente de tudo que é lugar correndo para ver o espetáculo, Jesus repreendeu o espírito imundo dizendo: travessão, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. Jesus não conversou com o demônio, Jesus conversou com o Pai. A preocupação de Jesus era: quanto tempo o Senhor está passando por isso? Jesus não perguntou: será que não é porque você trocou a mãe por outra? Será que não é porque você é safado? Será que não é porque você bebe muito? Quanto tempo está acontecendo? Há muito tempo. Então, espírito mudo e surdo, sai desse menino e nunca mais você volta a entrar nele. O bicho saiu com tanta violência do corpo do menino, porque estava ali há muito tempo, mas se arrancou das células dele, dos átomos, com tanta violência que o menino ficou como morto. E o detalhe, os boca aberta, morreu. Sempre tem alguém para falar o que morreu. Imagina o coração do pai, morreu mesmo, agora acabou. Trouxe para Jesus curar. Esse Jesus me dá um sermão para mim crer nele, eu creio, agora meu menino morre. Mas Jesus é tão maravilhoso, Jesus não escuta essas conversas fiadas. Pega o menino pela mão e levanta ele. E o menino fica de pé. Meus irmãos, é maravilha pura, é coisa linda de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que a gente adora, sabe? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não sei, tem o ideal, tem o real. O ideal era tão bom se acontecesse. Era tão bom se nossa história não fosse marcada pela escravidão de homens, de humanos que nasceram no continente africano. Era tão bom se os europeus não tivessem vindo para cá e matado tanta gente nessa terra que a gente chama de Brasil. Era tão bom, irmão, se nossa riqueza não tivesse sido explorada e levada para outros países da Europa. Era tão bom se a história da América fosse contada pelos nativos americanos ao invés da visão europeia. Era tão bom se a gente que aqui estava não fosse chamado de nativo, enquanto os europeus são chamados de civilizados. Mas não dá para mudar isso. Isso é o que é. O que eu estou querendo dizer? Era tão bom se tudo desse certo. Se não tivesse depressão, se não tivesse ansiedade, se nossas filhas casassem virgens e com os maridos permanecessem até que a morte os separasse. Era tão bom se ninguém se envolvesse com droga, nenhum filho de crente fumasse maconha. Era nosso sonho. Mas deixa eu te contar uma coisa. No mundo real, é diferente. E aí você tem essas três espiritualidades. Ou você fica na espiritualidade do êxtase, sem compreensão de nada. Ou você fica na espiritualidade do vale, que é discussão boba. Ou você pega a espiritualidade de Jesus e compreende as coisas, e é empático com pessoas, e abençoa a vida de pessoas.
e não perde tempo com futrica e fucuinha e firula. Que Deus nos abençoe. Que a gente aprenda que existe uma espiritualidade dos 3, lá do monte. Existe uma espiritualidade dos 9, lá do vale. Mas graças a Deus que existe a espiritualidade de Jesus. Maravilhosa, perfeita, sem acréscimo. Empática. Que olha e sente. Até nas guerras, eles tinham empatia. Guerrearam aqui nessa planície. Mataram, esfaquearam, cortaram a espada. Dava-se um tempo para que cada um viesse recolher os seus mortos e dar para eles um funeral digno. E só vamos guerrear amanhã, quando tudo acabar. Até na guerra tem dignidade. Mas se a gente deixar no evangelho, no povo, tem não. São desleais, puxa o tapete, fala mal, adoece os outros. Se você soubesse o tanto de gente doente que tem, emocionalmente destruído, você não brincava, você mudava a espiritualidade, parava de julgar os outros, você começava a tentar ajudar, você começava a tentar defender, tentar plantar uma semente de vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Aleluia. A Ele a honra, né? A glória, o louvor, para sempre. Pai, graças te damos. Te damos graça porque o Senhor de fato é bom, misericordioso e bondoso para conosco. Toma a sua igreja nas tuas mãos. Cada homem, cada mulher que aqui se encontra, os que aqui não estão, que o Senhor abençoe todos em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, experimentar cada dia a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, hoje para todos sempre. Amém. Antes de sair, aperta a mão de alguém. Deus abençoe. Bom apetite, bom almoço, em nome de Jesus.